Fala, abaixonáticos, abaixonáticas e demais cinespectadores. Então vamos começar aqui mais uma vez sobre o quinto episódio da oitava temporada de Game of Thrones, The Bells, mais uma vez uma crítica mega aprofundada, levando ponto a ponto do que funciona pra mim aqui, os quesitos de direção, roteiro e atuações, do que não funciona, inclusive entrando no roteiro em ponto a ponto por personagem, qual arco eu acho que é bom, qual arco eu acho que é ruim, e também com uma sessão bem grande dedicada à famigerada Loucura Targaryen. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Mas antes, queria pedir a todos aqui que me sigam no Twitter, no @Abaixo da Crítica. Tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo de lá, conversando com vocês sobre filmes e séries ao vivo, já que não dá pra fazer essa interação necessariamente aqui no canal. Então não deixe de me seguir lá no Twitter. Mas vamos lá para a nossa crítica aprofundada. Bom, então vamos lá para talvez a mais longa das análises que eu já tive sobre Game of Thrones aqui no canal. A minha crítica aprofundada sobre o episódio 5 da oitava temporada, The Bells. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo para que eu, claro, possa fazer mais vídeos assim, que dão muito trabalho, mas também são muito recompensadores. Então, como sempre, farei uma abordagem nas 3 camadas principais que eu enxergo lá em uma obra de ficção para a TV ou para os cinemas, que são a direção, as atuações e o roteiro. Começando pela direção, talvez seja um único ponto em que os fãs têm algum nível de unanimidade. Mais uma vez temos um episódio dirigido por Miguel Sapochnik, responsável por episódios como Duro Lar, A Batalha dos Bastardos e A Longa Noite. Como disse anteriormente no meu vídeo de primeiras impressões, o diretor possui uma grande capacidade de atrelar o aspecto visual do episódio à psique dos personagens. A gente vê aqui uma Daenerys envolta pelas sombras e com o fogo como sua única fonte de iluminação. Um Jon Snow presente em ambientes dessaturados e sem vida, refletindo a sua falta de esperança, talvez. Tyrion primeiramente sufocado por close-ups e mais tarde absolutamente miniaturizado pelo enquadramento interno dos planos dentro de Porto Real, à medida que a gente observava a incredulidade dele em relação aos eventos que decorriam. De forma geral, tudo é fotografado e editado de uma maneira extremamente emocional, nos colocando à parte de todos os conflitos e conexões entre os personagens, sem nenhuma cena expositiva depois do primeiro Dracarys. Talvez o melhor exemplo disso seja a interação, ou talvez a falta dela, que temos da cena do Clegane Bowl com a cena da Arya fugindo e quase sendo soterrada. Aqui a conexão entre Sandor Clegane e Arya Stark fica bem clara através dos cortes contínuos entre as duas situações, algo que é muito bem executado ao longo de todo o episódio. Toda a questão também do massacre de King's Landing, da utilização dos dragões e dos efeitos visuais é sempre muito bem fotografada e demonstrada visualmente pelo diretor Miguel Sapochnik. Então essa praticamente foi a única que teve algum tipo de coesão na opinião dos fãs. Também gosto muito da trilha sonora do episódio aqui, que é regada pela melancolia de uma versão um pouco mais trágica do Hino Lannister, The Reigns of Castamere. Nas atuações aqui temos uma progressão de um pouco mais do mesmo que já vinha sido apresentado aqui nessa oitava temporada. Uma progressão natural do visto nos últimos episódios, especialmente levando em consideração o episódio número 4, O Último Stark. Os olhares e expressões da Emilia Clarke traduzem cada vez mais a famigerada loucura Targaryen dentro da Daenerys, que vamos tratar bem mais a fundo no ponto do roteiro. O Kit Harington traz mais confusão e decepção no gestual do Jon Snow, que luta com alguém que não quer estar ali em Porto Real de forma alguma. O Peter Dinklage está embasbacado ao longo do episódio, eu acho que essa é a única forma que eu tenho para descrever isso. É um misto de esperança com incredulidade naquilo que ele próprio traz, e é uma grande mudança em relação ao que o personagem do Tyrion viveu dentro das 6 primeiras temporadas de Game of Thrones, mas em ordem aí com o que foi apresentado nas 7ª e 8ª temporadas. E finalmente, Nikolai Coster-Waldau e Lena Headey dão um final shakespeariano e melodramático ao casal dos irmãos Lannister. Mas então, com tudo isso em mente, chegamos ao ponto mais controverso quando se fala em televisão nos últimos anos, que é o roteiro da 8ª temporada de Game of Thrones, aqui especificamente o roteiro do episódio 5, The Bells. Então eu vou aqui trazer para vocês a minha percepção de personagem por personagem para entender o que funciona e o que não funciona para mim. Começando pela resolução que eu mais gosto, temos aqui o cão. Fanservice ou não, o Clegane Bowl tem peso emocional, tem riscos e um final poético para um dos personagens mais simples e paradoxalmente profundos da série. Como bem disse meu amigo PH Santos, o cão, que nasceu sendo jogado no fogo pelo seu irmão, morre poeticamente levando agora o seu irmão ao fogo. Seguindo aqui com a companheira de viagem do cão, Arya Stark funciona muito melhor como um recurso da história visualmente do que dentro do seu próprio arco.
As cenas de fuga dela dentro da cidade são extremamente impressionantes e nos colocam diretamente dentro da ação, no desespero do massacre da Daenerys. Dito isso, 7 temporadas de uma prometida vingança contra a Cersei são revertidas por meras 2 linhas de diálogo. E essa foi a minha primeira das decepções trazidas por esse episódio. A segunda foi Jaime Lannister, talvez o personagem mais complexo de Game of Thrones. Aquele que matou o rei louco para proteger o povo, mas nunca conseguiu seguir o seu juramento de cavaleiro. Aquele que sempre amou a Cersei, mesmo sabendo o que ela era e o que ele se tornava em conjunto com ela. O leão que decidiu lutar pelos vivos abandonou seu amor e reencontrou uma chance no seu relacionamento com Brienne. O que ocorreu com todo esse desenvolvimento foi pro lixo. Foi mera prosa, um jeito prolixo de no final ele voltar exatamente ao mesmo lugar em que ele estava no começo da série, abraçado com a Cersei. Profecia do Valonqar? Aqui não. Como a série ignorou o Euron Greyjoy, salvo a sua habilidade de teleportar-se juntamente com sua frota invisível, eu farei aqui o mesmo. Minha terceira decepção foi com o final dado à maior jogadora do Jogo de Tronos, talvez Cersei Lannister. Sem sofrimento, sem redenção, sem queda ou corrupção, mas sim com uma simples desilusão trazida pelo fato de que ela aceita que, na verdade, só o Drogon poderia ter ganhado qualquer uma das guerras presentes no Jogo de Tronos. Não há futuro, não há qualquer consequência ao desenvolvimento feito no seu passado. Quase uma recompensa aqui para uma vilã que foi realmente vil, que eu imagino que nem será muito citada nos próximos anos quando comentarmos sobre os vilões de Game of Thrones. Então, realmente, é um final um pouco decepcionante para mim, para uma personagem que foi levantada como a principal antagonista dessa temporada e talvez da série como um todo, claro, mais uma das subversões aí de Weiss e Benioff. Mas, mais uma vez, uma das subversões que eu acho que está lá pelo simples prazer da surpresa, sem um embasamento muito forte no que ocorreu anteriormente dentro da série. E finalmente chegamos nela, a quebradora de correntes e queimadora de inocentes, Daenerys Targaryen. Como comentei no meu vídeo anterior, não é o local onde chega sua narrativa que me incomoda, mas sim a guinada que a levou pra lá nessa temporada. 6 temporadas de mensagens e sinais sutis foram substituídas por paneladas, como a que eu citei no episódio passado, nessa interação aqui do Tormund com o Jon Snow. What kind of person climbs on a fucking dragon? A madman or a king? O que mais me irrita aqui, na verdade, é a ausência de lógica interna na loucura da Daenerys. E sim, eu sei que parece estúpido procurar lógica dentro da loucura, mas vale lembrar que os delirantes quase sempre acreditam que estão justificados nos seus atos. Levando em consideração a loucura dos Targaryen mesmo, a gente tem ali o Aerys II, pai da Daenerys, que queria queimar todas as pessoas dentro de King's Landing, dentro de Porto Real. Por quê? Porque primeiramente ele era um sádico, obviamente. Mas o objetivo dele verdadeiramente, após queimar a cidade, era se erguer das cinzas na forma de um dragão. Sim, é isso mesmo. Ele, rei louco, era louco o suficiente para acreditar que ele viraria um dragão depois de entrar no fogo vivo. Aegon V, o grande Egg Targaryen, seguiu basicamente a mesma receita da Daenerys para chocar os seus ovos de dragão, mas ele não teve o mesmo resultado, acabou sendo apenas cremado junto com seus filhos que não nasceram. E claro, nenhuma pessoa em sã consciência caminharia para dentro de uma pira funerária com 3 ovos de dragão depois de queimar viva uma bruxa por mera vingança. E sim, já vimos a Daenerys queimar muitas pessoas por motivos diversos e até mesmo crucificar centenas de mestres de escravos. A grande questão para mim é que o roteiro não conseguiu me vender a ideia de que na cabeça da Dany queimar todos os civis de Porto Real seria a sua única alternativa. Já que ela não teria o amor do povo de Westeros, ela teria o terror, ela teria o massacre, o genocídio. Seria uma rainha das cinzas ao invés de uma calice de nada. Queimar bruxas, inimigos e traidores está a uma distância quilométrica para mim de um genocídio. Para mim é sim um salto grande demais, que vem subitamente demais. Se viesse assim que a cabeça da Missandei tivesse batido na areia, para mim seria bem mais compreensível do que assim que bateram os sinos de Porto Real com a rendição do exército Lannister. Dessa maneira, usar a loucura Targaryen como justificativa para acelerar e mudar o arco de uma personagem que gradualmente vinha percebendo que não poderia ser rainha, me parece uma execução aquém do que tínhamos até a 6ª temporada. Eu não quero um conto de fadas. Eu quero uma surpresa que não esteja lá exclusivamente por ser uma subversão. Eu quero que as pistas sutis trazidas ao longo de várias temporadas venham de volta em um payoff que leve em consideração todo o passado estabelecido e mesmo assim consiga me surpreender. Se fosse o caso de uma subversão funcionar só por ser uma surpresa, como já diria o George R. R. Martin, era melhor no final de Game of Thrones termos uma invasão alienígena comandada por dinossauros que tudo destruiria. Seria surpreendente? Claro. Mas seria bom?
Então é isso aí, espectadores. Se vocês gostaram do vídeo, clique na marcada para se inscrever no canal, se tornem abaixonáticos ou abaixonáticas e fazer parte da crítica. Claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do 5º episódio da temporada de Game of Thrones. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, tudo é sempre muito válido nesse YouTube. Até a próxima.